Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio e pela honra de poder estar trazendo uma mensagem para nós, trazer um pouco da palavra, do amor que Ele tem para conosco. E fé. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem o livro de Hebreus, no capítulo 11, para que nós possamos fazer a leitura dos versículos 1 a 19. Então, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o autor diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas, agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu a Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Então aqui nós podemos começar dizendo que o livro de Hebreus foi escrito para judeus que creram no Evangelho de Cristo e que por causa de sua perseguição que estavam sofrendo, eles estavam querendo retornar à sua antiga religião e a seu antigo proceder, vamos dizer assim. Porque eles estavam pensando assim, mas se Deus
se agrada de eu ter crido em Cristo, por que eu estou sofrendo tanta perseguição? Por que eu estou passando tanto trabalho, tanta coisa? E o autor nesse livro, dos versículos 1 a 10, ele vem discorrendo e tentando estimular esses crentes a continuarem perseverantes na fé em Cristo, explicando talvez coisas que nem eles tenham entendido e dando uma melhor luz nesse caminho, fazendo uma comparação com a antiga religião deles e com o Evangelho de Cristo, com os sacrifícios antigos e mandamentos, com os novos mandamentos de Cristo e o sacrifício de Cristo, com as figuras que haveriam de ser o verdadeiro sacrifício de Cristo, com tudo aquilo que a religião era uma sombra e que em Cristo era a realidade dos cumprimentos de Deus. E aqui nós vimos no capítulo 11 que ele começa discorrendo sobre a fé. E o que seria essa fé que estaria gerando essa perseguição? E aqui o apóstolo Paulo nos diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é confiar naquilo que nós não estamos enxergando, ter certeza das coisas que ainda não aconteceram, das coisas que são invisíveis e que elas existem. Tipo, o ar é algo que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe e existe, que acontecerão e que Deus é que vai fazer acontecer. Então essa é a verdadeira fé. Então a fé não é uma coisa mágica que faz acontecer as promessas de Deus e as coisas boas que Deus tem guardada para nós no momento que a gente quer. Muita gente tende a fazer uma confusão com o que é a verdadeira fé. A fé, ao contrário, é uma capacidade que nós podemos ter e que nós devemos ter e de confiar em Deus mesmo que não estejam acontecendo aquilo que a gente vem orando, ou que as promessas dele estejam sendo tardias em ser cumpridas, ou que nós não estejamos enxergando certas situações, ou que nós não estamos conseguindo suportar certas tribulações ou certas situações, certas perseguições. Então tá. Então vamos pegar o versículo 4 aqui e vamos começar a falar de alguns patriarcas da fé. No versículo 4 ele diz que Abel ofereceu o verdadeiro culto a Deus. Ele ofereceu um culto a Deus que agradou a Deus. Ele se interessou em saber aquilo que precisava ser oferecido a Deus. Caim não agradou aqui não fala de Caim, mas Abel agradou. Por quê? Porque ele ofereceu aquilo que Deus quis, aquilo que Deus deu a entender que seria a oferenda real que era para se fazer. Então aqui praticamente ele fez o procedimento que Deus queria, pela fé. Pela fé, Enoque teve um testemunho que agradou a Deus no meio de uma geração extremamente perversa. Tanto que ele não passou pela morte, aqui o versículo diz. Deus levou ele. Se formos olhar também, Noé, pela fé, numa época que não chovia, numa época em que ele foi tido como um louco, fazer um barco gigante num lugar que não tinha água,
Pela fé ele creu, obedeceu e teve a salvação não só dele, como de sua família. E recebeu a bênção e recebeu a salvação por essa fé. E enfim, o personagem que eu quero chamar a atenção aqui nessa mensagem de hoje, Abraão. Pela fé, Abraão viveu, Abraão triunfou e Abraão morreu na fé. E agora nós vamos ver alguns pontos na vida de Abraão que eu quero chamar a atenção e compará-las na vida de um cristão. Abraão, no versículo 8 aqui de Hebreus 11, diz que Abraão recebeu um chamado. Abraão habitou em tendas, versículo 9. Abraão esperava uma cidade edificada, com firme fundamento, com construtor, com edifício. Se nós formos ver em Gênesis, ele morreu sem ter. Quase amortecido, teve um filho. Então ele já estava com idade de 100 anos. Quem esperaria que uma pessoa com 100 anos teria um filho? Né? Ele quase amortecido teve um filho. E esse filho, o Isaac, que gerou Esaú e Jacó, eles não chegaram a ver as promessas, morreram antes do cumprimento de todas essas promessas. É isso que o versículo 13 desse mesmo Hebreus 11 nos atestam. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha só. Todos estavam claramente buscando uma pátria, buscando um lugar ao lugar de Deus, né? Perto de Deus. E na verdade, olha só o que agradou a Deus aqui, versículo 15. Não se lembraram de onde haviam habitado. Apesar de tudo o que passou, Abraão chegou na terra e teve que armar tenda, porque não tinha lugar para ele. Porque já tinha gente morando lá. Ele podia dizer assim, mas como, Senhor? Isso aqui já está ocupado. Podia virar para trás e ir de volta para a terra dele. Mas não. Ele continuou olhando no alvo e nas promessas de Deus. E naquilo que Deus tinha falado para ele. Isso agradou muito a Deus. Não olhou para trás apesar das dificuldades. Olhar para frente. Escutar o que Deus tem dito para nós. Escutar o que Deus disse para Abraão. Foi isso que fez ele não voltar para trás. Olha só. E ele considerou o Senhor poderoso, não somente para cumprir as promessas, mas também para ressuscitar dos mortos. Tanto que se for olhar em Gênesis, quando ele saiu para levar o Isaac para o Monte Moriá, que ele nem sabia, mais uma vez ele saiu sem detalhe nenhum. Deus ia dar no caminho, mas ele já estava certo. Ele disse para o pessoal da fazenda, ele disse, nós iremos e voltaremos. Ele não disse voltarei, ele disse voltaremos, porque o Isaac iria vir com ele de volta. Ele tinha certeza disso na sua caminhada e na sua saída. Ali ele já sabia. Tanto que no caminho ele confirmou isso. Ele disse, Isaac perguntou, onde é que está o cordeiro? O Senhor proverá. Mas ele tinha certeza. Tanto que aqui no versículo 19, que é o final da nossa leitura de hoje, ele diz, e daí também em figura ele o recobrou. Porque Isaac ele retomou o Isaac da morte, porque o Isaac na verdade nem chegou a morrer.
E assim seremos todos nós na ressurreição. Então agora vamos começar a fazer uma pequena comparação com esses detalhes de Abraão na vida do cristão. Mais uma vez lembraremos que Abraão recebeu um chamado. Eu gostaria de pedir aos irmãos, isso foi em Gênesis, não precisa ir em Gênesis. Isso foi em Gênesis 11, 31. Ele recebeu um chamado e 12, 1. Lá em Gênesis. Esse foi o chamado do Abraão. Agora vamos ver em Efésios 1, 13. O que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós. São várias as passagens que podem nos levar a um chamado de Deus. Eu, particularmente, gosto muito dessa. Ela é pequena em tamanho versículo, porém ele diz muita coisa aqui. Efésios 1,13, ele diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. E aqui nós recebemos o chamado dele. Quando nós escutamos, cremos e fomos selados com esse Santo Espírito da promessa. Então aqui é uma das características do cristão relacionadas com Abraão, podemos dizer assim. A segunda que eu pude notar aqui, habitou em tendas. A palavra diz que Abraão habitou em tendas. Isso, Gênesis 12, 8. Então eu queria pedir aos irmãos que fossem em 2 Coríntios 5, dos versículos 1 a 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, que os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Acabamos de ler isso em Efésios 1. E aqui nós vemos não somente que nós habitamos em tendas, mas também aspiramos pelo edificado, por aquele no fundamento, o edifício no fundamento. E é mais uma característica que nos assemelha com a história do Abraão. Filho e herdeiro das promessas. Aqui nós podemos pegar Efésios 1 de novo, versículo 10. Eu acho que ele é bem claro nisso também. 1:10 ele diz assim: de tornar a congregar com Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Que nós vimos que estaremos com Cristo, somos herdeiros junto com Ele. Morreu sem ter alcançado as promessas em vida. Isso aqui não dá para dizer que vai ser para todos os cristãos, mas muitos já passaram por isso, já morreram. Quem sabe se nós passaremos pelo arrebatamento ou acabaremos morrendo antes de ter o dia da redenção. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17. Ele diz assim: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui nós vemos que alguns que já morreram serão ressuscitados no dia de Cristo, e aqueles que não terão a felicidade de ter a experiência de Enoque serão arrebatados e trasladados, né, e revestidos. Então, maravilhoso isso, é a mesma esperança, né, que o nosso amigo Abraão teve, referindo-se ao único filho Isaque, que recebeu uma ressurreição figurada. Nós também podemos ir em 1 Coríntios 15, 19 a 22. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Os versículos praticamente se completam, né? 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios 15. Então isso é fantástico a gente poder ter essa esperança, poder ter essa fé e ser firmado nessa fé, né? Então agora eu vou levantar uma pergunta. O que podemos aprender sobre a fé verdadeira com tudo isso que nós escutamos até agora? A fé que nós temos hoje no nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma fé que Abraão teve. A mesmíssima fé. Porque todas as promessas que Deus fez a Abraão são cumpridas em Cristo. Muitos dizem que é o descendente de Cristo é Isaque. Não. Todas as promessas são cumpridas em Cristo. O descendente de Abraão, na qual Deus cumprirá todas as promessas, é Cristo. Nossa fé é a mesma. Por isso que ele é tido como o pai da fé. E a nação que Deus prometeu que viria de Abraão é a junção de todas as nações, tribos, povos que na fé em Deus acreditaram nos sacrifícios, que uma sombra do sacrifício de Cristo e que, claro, que crerão em Cristo. Essa é a verdadeira nação da fé. Nós que cremos nesse Cristo, que temos a fé no sangue do Cordeiro de Deus derramado e na ressurreição dele, é que seguimos as verdadeiras pegadas de Abraão. Mesma coisa para nós hoje. Peregrinos neste mundo, depois de recebermos um chamado de Deus. Cada um de nós teve um chamado. E querendo ou não, nós somos peregrinos nesse mundo, pois não temos nada vamos poder levar conosco. Andamos pela fé e aguardamos o retorno do Cristo glorioso. E o que essa fé verdadeira produz no crente? Produz obediência a Deus, nos torna peregrinos nesse mundo, moramos em tendas,
Ansiamos pelo que é eterno e não pelo que é secular, mundano. Leva-nos a desapegar do mundo e das coisas do mundo e de todas as suas ilusões. A fé verdadeira, ela produz isso no crente. E claro, traz confiança de que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Tudo. Sem exceção. Mesmo que elas pareçam, às vezes, demorar. Muita gente diz que tem fé. Muita gente diz que crê. Muita gente diz, eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, suas obras, seus testemunhos, não dizem isso. Não mostram isso. Não se vê obediência, não se vê perseverança, não se vê os frutos que uma fé verdadeira traz. Vivem atrás de dinheiro, vivem atrás de casa, vivem atrás de conforto, vivem atrás de tudo o que esse mundo oferece. Tudo. Como se não fosse morrer. Como se fosse viver sempre nesse mundo. E a vida espiritual? Cadê? A leitura bíblica. A comunhão com os irmãos. A meditação. A oração. Reflexão. O coração de quem tem fé está voltado às coisas espirituais. O coração de quem tem fé procura atender à vontade do Senhor, independente da vontade dele. Procura aprender aquilo que Deus vai nos falando pelo caminho, como Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Olha, em relatos, pelo que eu me lembro, são 2 vezes. Uma quando ele saiu de Ur e outra quando ele saiu para sacrificar Isaac. Ele não sabia para onde ia. Ele não sabia como proceder, se ia para a esquerda ou se ia para a direita, ele não sabia. O Senhor disse, vai. Porém, se formos olhar lá em Gênesis, diz que Abraão recebeu a resposta quando ele olhava para cima. E ele teve fé no que Deus disse. Mas então a fé verdadeira não pode sofrer abalo, então tem que ser inabalável. Não. A questão daqui não é a fé daí. A questão é o Deus. Deus é inabalável e com certeza é poderoso para cumprir todas as promessas. A nossa fé, realmente, nós somos fracos. E sim, ela pode abalar, infelizmente. É como se fosse um músculo que o crente precisa exercitar. Muita gente está sentindo câimbra nas pernas, vai fazer uma fisioterapia, vai lá fazer uma academiazinha, fortalecer o músculozinho, para poder continuar fazendo o trabalho do dia a dia. Porque quem pega para fazer uma caminhada de 10 km que nem caminha nada, vai ficar abalado pelo caminho. Porém, aquele que exercita, vai chegar com muito mais vigor no alvo. E daí é que está. A fé do cristão tem que ser exercitada. Tem que ter leitura bíblica. Tem que ter obra. Tem que ter obediência. Tem que procurar saber qual é a vontade do Senhor, não a minha. Tem que procurar saber o que o Senhor diz sobre certas coisas, ou sobre todas as coisas, e não o que eu acho que é. Exercitar a fé como um músculo. Então, irmãos, para a gente finalizar, eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em 2 Coríntios.
no capítulo 13. E esse versículo, eu vou pedir que levem para suas casas, reflitam hoje à noite, a semana inteira, ou sempre que puderem. Esse versículo me ajudou muito na minha caminhada, principalmente no início. Mas ainda hoje eu tenho a tendência em fazer o que o apóstolo Paulo exorta nesse versículo. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Vamos levar em conta aqui a examinação. Vamos nos examinar. Examinar a nossa fé. Examinar aquilo que nós cremos. Examinar o conteúdo dessa fé. Examinar essas características de Abraão como cristão. Estamos vivendo aqui como se estivéssemos vivendo em tendas? Ou estamos buscando uma vida eterna aqui na terra? Estamos procurando olhar para cima e para Deus e escutar aquilo que Deus tem nos dito? Atenção no que são as verdadeiras promessas de Cristo e não qualquer promessinha que qualquer pastorzinho por aí fala. E atentar às coisas de Deus. Exercitar a nossa fé. Examinar ela para ver se ela está forte ou se está fraca. Se ela está capaz de suportar as nossas tribulações, o nosso viver. Se ela é capaz de sustentar os nossos familiares e entes queridos, aqueles que dependem de nós, para se espelhar nessa fé. Essa é a pequena reflexão que o Senhor me estimulou e me inspirou a trazer para nós hoje, irmãos. Um pedacinho da história do Abraão e uma comparação com a história do crente, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que nós venhamos fazendo durante a nossa vida e, claro, no final, podemos nos examinarmos a nós mesmos. Porque ninguém pode examinar a minha vida, a não ser eu mesmo. Eu tenho a condição de fazer esse exame honesto, verdadeiro, e pedir a força do Senhor para poder corrigir tudo aquilo que eu não venho fazendo direito ainda, que eu não venho fazendo conforme a vontade do Senhor, conforme os seus decretos, os seus mandamentos, os seus preceitos. Então, essa é a palavra. Examinar. Nós possamos sair daqui hoje fazendo esse exame e realmente medindo a nossa fé, pesando a nossa fé. Enfim, essa é a palavra. Amém, irmãos?